Amém? Podemos assentar? Amém? Aleluia. Eu fico feliz do Espírito se mover antes de nós. Isso é muito bom. Ó, até o cearense apareceu aí. Amém? Antes de nós pregarmos, outro dia eu apresentei o pai da Joyce, né? Você estava aqui o dia que eu apresentei o pai da Joyce? Conheceu ele? Hoje eu vou apresentar 2 pais aqui, né? 2 mães. Vou apresentar o pai e a mãe do Vitor, gente. Vocês não conhecem? Pode ficar de pé para o povo ver você. Pai do Vitor e da Aline, tá? A responsabilidade é deles também, viu? Claro que eles ficam falando que é eu, a minha parte também, eu sei da minha. E apresentar também o pai e a mãe da Tiene. Tiele, perdão. Fique sobre seus pés aí, amém? Um casal abençoado. Vieram semana passada e gostaram, hein? Eu acho que o Senhor trabalha nesse negócio, né? A pessoa vem, gosta, fica, muda de estado. Mas sabe, irmãos, tudo acontece com o propósito dele. Ele às vezes nos move da esquerda para a direita porque ele quer nos levar a outro nível. E às vezes a gente não entende por que certas coisas. Não era mais fácil ter ficado onde estava? Mas sabe, irmão, o Senhor, Ele trabalha no propósito do nosso coração, em nos ver se movendo por fé e deixando ser guiado por Ele. A palavra de Deus, ela é boa para ensino, correção e exortação. Então, lembre-se que mesmo que seja às vezes exortação, é a palavra. Se for correção, ainda é a palavra. Se for ensino, também é a palavra. Agora, a maneira com que o coração vai receber isso é que determina o resultado. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu estou feliz. Estou muito feliz. Por mim, nós continuávamos aqui, do jeito que estávamos. Amém. Mas para que ninguém fale que o pastor não prega a palavra, então nós vamos pregar a palavra. Tá bom? Deixa eu limpar eu aqui também, porque senão depois, esse pastor aí não prega. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Eu creio que Deus ainda vai fazer grandes coisas aqui nessa manhã. E eu não me preocupo se eu tiver que parar a mensagem no meio. Amém? Salmo 133, 1. Chegamos lá? Versão viva. Que maravilha! Eu estou lendo na versão viva. E como está em letra maiúscula, sabe que quando você recebe um e-mail e ele vem em caixa alta, que é letra maiúscula, significa que a pessoa está gritando? Já percebeu isso ou não? Se você receber um e-mail que a pessoa escreveu em caixa alta, responda para ela em caixa baixa assim: eu também te amo, tá? E ainda estou em amor. E aqui na versão viva, ele escreve na verdade são 3 palavras em caixa alta. Que maravilha! Aí ele cai para a caixa baixa. Coisa boa quando os irmãos são amigos e unidos. Que maravilha, que coisa boa, quando os irmãos são amigos e unidos. Essa união é como o óleo perfumado que Moisés derramou sobre a cabeça de Arão. Escorreu pela barba e chegou até a banha da roupa do grande sacerdote. Verso 3. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e as montanhas de Israel. O Senhor derrama sua bênção sobre Jerusalém e dá vida eterna ao seu povo. Em outra versão diz assim, na João Ferreira de Almeida: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena. Aleluia.
Eu sei que a geração de hoje, né, as crianças de hoje, às vezes ficam meio resmungando dos pais ordenar, mas eu ainda sou dessa época. Pais ordenavam. Eu e o pai do Vitor, né, somos irmãos, e a gente sabia, né, Vóvis era diaconisa, depois, eu apresentei Vóvis para vocês? Vóvis é a mãe do pastor Elias. Ela também teve um tempo aí, greve, de férias, mas voltou já, tá? Vóvis era diaconisa e depois virou obreira, né, na igreja que nós congregávamos. E ela ficava em cima do altar, mas eu vejo quando diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, eu lembro disso. Esse versículo cai direitinho em Vóvis. Ela sentadinha lá em cima do altar, aquela igreja, os pastores ficavam no altar, e ela ficava só assim. Eu podia estar sentado em qualquer lugar, irmão. Os olhos dela estavam sobre mim. E aí depois ela chegava em casa, eu já sabia. Ela falava assim, eu não te ordenei? Ela fala, irmãos, que nunca bateu, mas... Pergunte o mais velho, se já ou não. Ei, os pais, minha mãe, meu pai, eu já não te ordenei? O que você está aí temando? Uma ordem que eles davam era para ser seguida. E o verso 3 diz, ali aonde? Pergunte para o seu vizinho, ali aonde? Onde o versículo 1 disse, o que o versículo 1 disse? Onde os irmãos estão em união. Onde os irmãos estão em união, ali o Senhor dá um decreto, uma ordem, estabelece algo. O que ele estabelece, que ele ordena? Eu gosto dessa versão que o Vitor leu ali, que é a que está na parede. Vida para sempre e bênção. Bênção e vida para sempre. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Vida e bênção para sempre. Mas existe um degrau para você chegar lá. Por exemplo, eu não sei nem o nome daqueles tambor, daqueles pratos que Sassá bate ali. Para mim chegar ao nível dela, eu vou ter que ensaiar muito, vou ter que pegar muita aula. Eu não sei nem o nome dos negócios. Então existe uma etapa até eu chegar lá, certo ou errado? A etapa para você ter vida longa, bênção e vida para sempre, essa etapa antes de você alcançar esse resultado, é você viver em união com seu irmão. Vamos ler Marcos 11, 24. A gente sempre prega Marcos 11, 23. Mas sabia que existe o versículo 24 depois do 23? Tem alguns capítulos da Bíblia que não tem versículo 24, mas Marcos 11, 23 tem um 24 depois. Vamos lá ler? Pode dizer amém, tá, irmão? Não é pecado, não. Não é pecado dizer amém, glória a Deus, aleluia. Se você quiser correr, pular, dançar, fique à vontade. Amém? Primeiro que a casa não é minha. Nós somos a casa dele. Então, se ele te mover, se mova. Amém? Eu vi um pastor explicando, né, que ele foi, um pastor do Verbo da Vida, foi perguntado, por que vocês correm dentro da igreja? Não existe nada na Bíblia falando de correr. Por que vocês correm durante o culto, durante a pregação, durante o louvor? Por que vocês correm? E aquele pastor disse assim, porque quando a unção transborda dentro de nós, nossos pés não se contêm. Eles não conseguem ficar parados. Então você já sabe, se você vê alguém correndo aí, é porque a unção está transbordando ao ponto dele não conseguir controlar os pés dele. E se eu fosse você, pegava junto. Amém? Verso 24, João Ferreira de Almeida. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Verso 25. Quando estiverem orando, fala para o vizinho agora. Olha aí, fique esperto. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, vai lá e passa a foice nele.
Mostre que você é cabra macho. Se alguém te ofendeu, vai lá, tira a satisfação. Mete a mão na cara dele. Hã? Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, na versão viva diz: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Quando eu estou orando, então antes, primeira coisa quando eu estou orando, antes de eu agradecer, antes de eu crer que eu recebi, antes de eu terminar a oração, eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderam. A Bíblia não está falando aqueles que você não gosta, não. Está falando aqueles que te machucaram. A Bíblia está falando que você tem que perdoar quem te ofendeu, quem te machucou. Jesus, quando estava sendo crucificado, o que ele falou? Pai, perdoa eles. Estevão estava sendo apedrejado. Pai, perdoa eles. Ei, irmão, precisamos perdoar. Como um bom paranaense, perdoar. Não sei aqui quem é paranaense. Tem alguém aqui que é paranaense? Aí, ó, tem a Elis. Como vergonha, Seara. O Si. Tem um estrangeiro ali dizendo que é paranaense. O paranaense ele fala o que é perdoar. Perdão. Ei, irmão, quando você for orar, primeiro perdoe. Sabe, irmão, a oração é como a torneira que você vai abrir para sair a água. Você quer beber água, você vai no bebedouro ali, vamos abrir para beber a água. Você espera receber aquilo, você espera usufruir daquilo que você vai orar. Só que primeiro tem que estar desentupido o cano. Água tem, mas o cano está entupido. Entope o cano, irmão. Aqui está falando que é falta de perdão. Oh, glória. Como que você ainda me ama. Para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Irmão, não tem como não, irmão. A Bíblia é muito clara. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Ainda me ama? Amém. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo... Vamos ler desde o 11. Vamos lá? João Ferreira de Almeida, tá bom? A versão que eu vou ler. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Negócio de falar em perdão. Fala isso, mas Deus não sabe o que eu passei. Sabe sim. O pastor pode não saber. Tomara que ele nem fique sabendo. Mas o importante é você perdoar. Amém? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Verso 12. Por isso o quê? Por você ter sido disciplinado. E hoje a palavra é para nos disciplinar em amor. Por isso estabelecei as mãos descaídas, e os joelhos trôpegos. Na versão viva, para ficar mais fácil. Portanto, tomem um novo vigor para suas mãos cansadas e firmem-se em suas pernas trêmulas. Verso 13. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Está vendo que ele está trazendo algo que a disciplina vai gerar cura? Verso 14. Quebra o pau e rebenta mesmo. Verso 14. Capítulo 12. Não aceita mesmo não. Faça prevalecer o seu direito. É isso que está escrito aí? Então vamos ler junto. Você pode ler falando para o seu vizinho aí. Siga a paz
com todos. Aí você fala, incluindo eu. Fala para ele assim, siga a paz com todos, incluindo eu. E aí ele vai falar, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Atentando ou prestando atenção diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Na versão viva diz, vou ler na versão viva o verso 15. Cuidem uns dos outros. Você está cuidando do seu irmão quando ele precisa de ajuda? Ou quando ele precisa de ajuda, Deus te ajude? Como tem sido a nossa maneira? Estamos ajudando uns aos outros? Ou estamos, Deus te ajude, Deus te ajude, Deus te ajude, Deus te ajude? Deus te ajude, Deus te ajude. Irmão, estou precisando fazer a mudança. Deus te ajude. Irmão, estou precisando de uma força lá em casa para botar um telhado. Deus te ajude. Estou precisando, irmão, eu estou precisando fazer uma visita e meu carro está sem combustível. Precisa de abastecer. Deus te ajude. Sabe, irmão, eu estou passando por um momento um pouco complicado lá na minha casa. Gostaria de uma ajuda em oração. Vamos dar as mãos. Vamos lá. Queria que você fosse lá orar comigo, minha esposa, meus filhos. Amém, irmão. Deus te ajude. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia não está mandando você falar Deus te ajude. A Bíblia está mandando nós ajudarmos uns aos outros. Não só nos momentos bons. Rapaz, vai ter uma festinha lá em casa, lá nós vamos comemorar esse ano de vitória, vai rolar um churrasquinho, um feijão bem delicioso. Pastor, vai lá em casa lá. É um momento de alegria, eu vou lá ajudar ele a consumir o feijão, consumir o churrasco. Mas e na hora de fazer alguma coisa que ele precisa? Deus te ajude agora, irmão. Mas na hora de comer, vai eu, né? Na hora de ajudar, vai Deus. Não estou menosprezando você orar e interceder pelo irmão, não é isso. Eu estou te falando que existem coisas que Deus faz, todas Ele já fez através de Cristo Jesus. E estou te falando que tem coisas que nós precisamos fazer, que nós ainda não fizemos. E quando nós fazermos essas coisas, Deus vai manifestar aquilo que Ele já fez através de Cristo. Porque o Salmos 33 diz que Ele ordena a bênção onde há união. União não é só aquele negócio que faz açúcar, não, irmão. União é trabalharmos juntos, com o mesmo propósito. Amém. Oh, aleluia. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Opa, vamos lá para outra versão. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar. Olha o que diz essa versão, irmão. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Você quer as melhores bênçãos? Cuide do seu vizinho. Você quer as melhores bênçãos? Cuide do seu irmão. Você quer as melhores bênçãos? Cuide daquele que precisa de ajuda. Você quer as melhores bênçãos? Cuide do próximo. Mas eu não tenho vínculo nenhum com ele. E daí, irmão? Vai lá. Amém. Vigiem para que nenhuma amargura... Vigiem, estejam atentos. Para que nenhuma amargura crie raízes entre vocês. Pois quando ela brota, misericórdia, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Sabe, tem muita gente que só vive dizendo, eu estou fraco espiritual, pastor, ore por mim, eu estou fraco espiritual, estou fraco espiritual, estou fraco espiritual. Mas sabe qual que é a principal raiz para estar fraco espiritual? É a raiz de amargura. Você não perdoar seu chefe, você não perdoar seu colega de trabalho, você não perdoar seu pastor que te chamou a atenção, você não perdoar seu líder, você não perdoar o seu irmão que não te ajudou na mudança ontem.
E atentos, hein? Quando nós estivermos aí com o número de 3.000 membros no novo espaço, a gente ainda vai continuar com essa alegria e união, hein? Não se preocupem, hein? Sabe, irmão, não deixe criar raiz de amargura dentro do seu coração. Teve motivos para se entristecer, teve motivos para ficar com raiva, teve motivos para ficar chateado, teve motivos para quebrar o pau. É um momento que você precisa limpar seu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer: de tudo que deve se guardar, guarde o seu coração, pois dele procede raiz da. A Bíblia não está falando que é Deus que vai limpar seu coração, Ele te deu um novo coração. Diga aí, eu recebi um novo coração. Deus me deu esse coração. Mas se você não cuidar desse novo coração, a raiz de amargura vai tentar entrar nele. E aí mora o problema, você perde as melhores bênçãos e o Senhor não ordena a bênção. Você ainda me ama? Boa, né? Diga aí, palavras da salvação. Pode falar você também, não deixa só o Robert, não. Palavras da salvação. Aí eu fico empolgado a continuar pregando. Vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ou, pode deixar marcado aí. Primeiro nós vamos lá em 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Ler bastante a Bíblia hoje. Estou com saudade de ler com vocês, junto com vocês. Já faz muito tempo que Adriana não vem aqui para mim poder pregar para ela, então avançar. Não sei até que dia o pai de Tiel vai estar aqui. Chegamos lá? 1 Pedro, né? Capítulo 2, certo? Versículo 1. Vou ler na versão viva. Está escrito em caixa alta de novo. Então eu vou ter que ler do jeito que está escrito. Amém? Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de ódio. Não se finjam de bons. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar uns dos outros. É ser igreja. Irmão, é o local de nós sermos ensinados sobre coisas que são alicerces. Lembra que nós lemos um outro versículo que fala que nós ficamos fracos espiritualmente por falta de perdão? Por raiz de amargura? E é chegado o momento, irmão, de nós nos atentarmos. Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de ódio. Não se finjam de bons, acabem com a falta de sinceridade e o ciúme e parem de falar dos outros por trás. Misericórdia. Nós vamos voltar depois para ler o versículo 2, mas vamos lá em Gálatas agora. Você já abriu, você já está adiantado, você abriu Gálatas 5, 1. Amém? Gálatas 5, 1 na versão João Ferreira de Almeida. Para a liberdade foi que Cristo nos permaneceis, pois firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Irmão, você sabia que tem coisa que Cristo nos libertou e tem coisas que é nós mesmos que vamos nos libertar? Ele está falando aqui, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Em Colossenses 1,13, eu vou somente falar para vocês não vão abrir aí, porque senão também tem que adiantar. Em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas. Então Cristo nos libertou do império das trevas. E Ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí agora vem uma parte nossa aqui, ó. Permaneceis, pois, firmes.
Agora, permanecer liberto é uma obrigação minha e sua. Não é de Deus. Permanecer firme e liberto não é obrigação de Deus, é obrigação minha. Amém? Verso 6. Porque em Cristo, Gálatas 5:6, você chegou lá? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua, eu gosto da outra versão que diz a fé que opera, a fé que trabalha pelo, como está escrito na sua Bíblia, pelo, fale para o seu vizinho aí, ainda mais se for o cônjuge, se não me amar, pode falar para ele, se não me amar, sua fé não opera resultado nenhum. Eu acho que você gostou de falar isso para ele, né? Você gostou de falar? Mas você gostou de ouvir? Irmão, não é eu que estou te falando, é a palavra. Ei, a fé, ela trabalha através do amor. Então não adianta você ter um caminhão de fé se você não vive em amor. Sua fé não vai trazer resultado nenhum. Sua oração não vai trazer resultado nenhum se você não perdoar. Foi o que Marcos 11:24 disse. Porque muitas das vezes nós estamos orando, nós estamos com fé, mas coisas não estão acontecendo. E a gente fica assim, Deus mudou, sabe, antigamente era mais poder nos cultos, antigamente as coisas aconteciam mais. Irmão, eu lembro dessa época também. Pense não, quando Vóvis ainda era diaconisa. Não sei se o Luciano vai lembrar disso, que ele está bem mais avançado em idade do que eu. Mas quando era a igreja era num determinado lugar, irmãos, eu corria para poder ficar nos bancos que tinham. Eu ficava atento, não podia nem pensar em dormir no culto. Porque era tanta gente que era curada, demônio que era expulso, banco que voava para lá, banco que voava para cá. Você tinha que ficar muito ligado no culto, irmão. E aí eu lembro que toda vez o Vóvis estava para lá, meu pai também, e eu para cá. Rapaz, eu tinha que estar ligado. Eu nem sabia se eu tinha fé ou se eu não tinha, mas que eu tinha que prestar atenção. Eu tinha, que senão eu tomava banco na cabeça, eu tomava mãozada na cabeça. E ainda irmão, era daquele tempo que o pregador ainda falava, você que está aí, se não prestar atenção, o demônio vai te pegar. Aí que você tinha que ficar atento mesmo. Senão o demônio era expulso lá, ainda pegava eu no banco ainda. Eu não. Vou ficar quietinho. Sabe, irmão, o poder de Deus não acabou. Mas às vezes nós não estamos perdoando e nem amando. E aí não entendemos por que oramos, por que jejuamos, por que clamamos, por que buscamos, por que temos fé. E as coisas não acontecem. Quando Paulo vai ensinar sobre a Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmão, você precisa se examinar. Como está seu coração? Como está seu coração? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Aleluia, ainda bem que você me ama. Glória a Deus por isso, amém? Voltando em 1 Pedro, no capítulo 2, que você não fechou, você está desejoso em ouvir mais essa palavra, amém? Na versão viva, o versículo 2 diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, você chegou lá? Na versão viva diz assim, clamem por mais, como um bebê chora por leite, comam a palavra de Deus, leiam-na, pensem nela e cresçam fortes no Senhor. Ele começa falando de não ter sentimentos. Está vendo, irmão? O Luciano, ele sempre falava comigo assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Quer dizer, a ordem dos fatores não altera o resultado. Ele falava essa frase para mim. Mas a Bíblia ensina claramente uma sequência lógica.
Primeiro tire toda a raiz de amargura, primeiro limpe seu coração, primeiro perdoe, primeiro se limpe por dentro e depois coma a palavra. Depois pense na palavra, depois leia a palavra, depois pratique a palavra. É o que ele está dizendo no versículo 2. E cresçam fortes no Senhor. Você quer crescer forte? Primeiro tire a raiz de amargura, depois coma a palavra. Amém? Nesse mesmo capítulo, vamos ler o verso 10. Vamos ler o verso 10 e o verso 11. Amém? Chegamos lá? Verso 10 na versão viva. Antes vocês eram menos do que nada, agora pertencem ao próprio Deus. Uau! Uau! Você não tinha valor nenhum, nem eu. A gente era pior do que o mosquito que pousou no cocô do cavalo do bandido. Mas agora nós pertencemos a Deus. E aí ele vai dizer assim: antes vocês sabiam muito pouco da bondade de Deus. Agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Por ela quem? Pela bondade de Deus. Nossa vida foi mudada pela bondade de Deus. Nunca se esqueça que 1 vem antes de 10. E no versículo 1 ele falou para nós tirarmos toda a raiz de ódio, de sentimentos maldosos do nosso coração. Amém? Verso 11. Queridos irmãos. Vira para o seu vizinho. Querido. Querido. Ô querida. Ô querida. Ó querida. Falou para ele? Vocês, oh aleluia, eu amo esse versículo. Vocês são apenas visitantes aqui na terra. Visto que o seu verdadeiro lar está no céu. Eu lhes suplico que se afastem dos prazeres malignos deste mundo. Eles não são para vocês, pois lutam contra suas próprias almas. Verso 12. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os semelhantes não salvos, porque assim mesmo que eles desconfiem e falem, mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, ou seja, mesmo que tem gente falando mal de você, desconfiado de você, não botando fé em você. E eu lembro de mim aqui, tem gente que não bota fé em mim cantando, mas eu canto Festa da Redenção. Mesmo que tem gente que não bota fé em mim, eu canto. E os músicos novos que estão chegando precisam se aprimorar para chegar no meu nível aqui, para cantar, para tocarem para mim cantar. E eu falei, tô leve. Nem disse Sassá, falei, tô leve. Eu já mandei já para um aí, hoje a música logo cedinho, ó, Festa da Redenção para você aprender a tocar. Vai vendo a música aí. Tem que pegar. Sabe, irmão, ele está falando aqui assim, ó, mesmo que as pessoas estejam falando mal de você e não acreditem em você, não botem fé em você, desconfiem de você, não é para você ficar com a cara fechada para elas, não é para você ir lá e meter a mão na cara, não é para você ir lá e falar assim, o que foi que você está me olhando aí? O que está pegando aí? Qual é de mesmo? Qual é a boa? Por que você está aí me encarando? A Bíblia não está falando para você fazer isso. A Bíblia está mandando você se manter exemplar, na versão João Ferreira de Almeida. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Qual é esse meio, qual é esse método exemplar? Vivendo em amor, sem raiz de amargura. Preciso falar algo, eu sei que está sendo gravado, mas preciso falar. O meu chefe, ele é uma benção. E ele me ajuda a exercer os frutos do Espírito todo dia.
paciência, longanimidade, domínio próprio, amor. E eu exerço isso todos os dias. E ele vive dizendo que ele não acredita em nada. Mas sabe, irmão, um dia eu estava na minha casa e ele me ligou. Você pode vir na minha casa orar para minha mãe que está doente? Sabe, irmão, a gente é o povo da fé, crê com o coração e confessa com a... Mas deixa eu te falar, o amor vai abrir portas para você fazer manifestar com o que você crê no coração e fala com a sua boca, em lugares que nem o seu conhecimento, nem o seu intelecto, nem o seu curso de teologia, nem as suas faculdades, nem o máximo de oração que você fez vai abrir. O amor vai te levar em lugares que você não conseguiria chegar por sua conta própria. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Queria que você lesse o versículo 15 e o 16 agora. Oh, aleluia. Já deu hora. Versículo 15 e 16. Amém? Vou ler na João Ferreira de Almeida. Porque assim é a vontade de Deus. Lembra que ele está trazendo todo um texto, né, irmão? A gente divide em versículo 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30... Só para a gente ter a pausa para respirar, né? Que senão você faz igual eu, vai lendo sem parar. Aí Deus é tão bom que põe uns números ali para você poder parar um pouquinho. Vou continuar lendo outro versículo agora. Mas ele está trazendo toda uma linha de raciocínio acerca do versículo 1, amém? Amém? E ele diz no versículo 15 assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem... Fala para o seu vizinho, você precisa praticar o bem. É Deus que está mandando. Agora fala igual lá no Nordeste, lá, tome vergonha na cara e pratique o bem. Hã? Não precisa ficar com medo não, pode ir lá passear lá, mas você vai ver lá, o povo é retado, para falar assim mesmo. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais. Quem vai fazer? Eu. Não é Deus, é eu. Façais emudecer a ignorância dos insensatos. Na versão viva diz assim: faça, é da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça calarem aqueles que incessantemente condenam o evangelho. É a nossa maneira de viver que vai fazer calar a boca de quem fala mal do evangelho, sem saberem o que ele, o evangelho, pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. Verso 16, vocês são livres da lei. Na versão João Ferreira de Almeida diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha o que ele diz na versão viva, vocês estão livres, porém isso não quer dizer que estão livres para fazer o mal. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente. Diga para o seu vizinho, somente a vontade de Deus. Oh, aleluia. Em todas as ocasiões, ele termina o versículo. Qual é a vontade de Deus? O versículo 15 diz, é a vontade de Deus que tenhamos uma vida reta. Aleluia. Aleluia. A nossa maneira de viver, a nossa prática de vida, porque nós somos livres, Ele fez a liberdade para nós, Ele nos deu a liberdade, mas agora nós temos que fazer alguma coisa com essa liberdade, praticar o bem. E somente isso, pensar em fazer a vontade dEle, que é praticar o bem através das nossas ações. Perdoar aquele que me ofendeu.
Perdoar aquele que desconfia de mim. Rapaz, eu não tenho mágoa nenhuma aqui, irmão. Os músicos vivem rindo de mim. Eu não tenho mágoa de nenhum deles. Muito pelo contrário, eu dou risada. Canto festa da redenção mesmo. Não tenho mágoa. Não podemos ter mágoa porque pessoas não confiam em nós, não acreditam em nós, olharam torto para nós, insinuaram coisas contra nós. Mas dói. Dói sim, irmão. Quem diz que não dói? A Bíblia não está falando que não dói. A Bíblia está falando para nós nos limparmos disso. Não é Deus que vai limpar, é eu mesmo que vou me limpar. Deus dá a água e dá o sabão, dá o Espírito e dá a palavra. Quem vai se esfregar e se enxaguar? Sou eu. Amém? Amém. Oh, aleluia. 1 Coríntios 1,10 para encerrar. Oh, aleluia. Sei que você queria continuar. Amém. 1 Coríntios 1,10. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, uma igreja que fluía nos dons espirituais. A igreja de Coríntios era uma igreja que fluía nos dons espirituais. Fluía em profecia, fluía em milagres, fluía em visão, fluía nos dons. E eu quero te dizer, irmão, o Senhor tem derramado sobre nossa igreja, os visitantes, se quiserem, podem tampar o ouvido, não tem problema, mas eu tenho que falar que eu sou o pastor da igreja. O Senhor tem derramado sobre nossa igreja uma unção transbordante do Espírito. E eu não preciso fazer propaganda, você percebe isso ou não? Você percebe isso no louvor ou não? Você percebe isso na palavra ou não? Você percebe isso nas orações ou não? O Senhor tem derramado uma unção grandiosa aqui. E a igreja de Coríntios, o Senhor fluía uma unção grandiosa sobre eles. Mas olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,10 para eles. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o negócio era sério, não era não? Uma igreja que fluía nos dons espirituais, uma igreja que tinha ali um manifestar sobrenatural de Deus. Paulo fala, rogo-vos pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisão. Falar a mesma coisa é você, o que ele mandou comer, meditar, falar e ler. O que foi que nós lemos lá no outro versículo? A palavra. Então ele está mandando nós falarmos a palavra. E ele está falando, não haja entre vós divisões. Diga para o seu vizinho, não pode haver divisão entre você e alguma outra pessoa. Porque eu sei que entre mim e você não tem divisão. Mas tome cuidado para não ter divisão entre você e outra pessoa. Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer ou no mesmo procedimento. Uau! Palavras da salvação. Amém.